Vamos começar aqui pelo início dos inícios. E qual é que é o primeiro ponto, a primeira coisa que nós temos que olhar para aqui? Nós temos que olhar para o problema. Eu já identifiquei aqui alguns. Então, os hotéis pagam uma percentagem a XPTO sites para venderem os seus quartos. E até aqui está tudo bem. Existem inúmeras vantagens em fazer isso. Obviamente que, especialmente se eu estiver a começar, tiver um alojamento local, tiver um hotel que esteja só a começar, eu prefiro pura e simplesmente estar na Booking e ter reservas do que estar à espera ou a tentar só e fazer publicidade por eu mesma, fazer marketing por mim mesma e simplesmente esperar que alguém venha ter comigo. Porquê? Porque o facto de eu estar num destes sites XPTO faz com que eu também tenha alguma visibilidade. A gente não entra lá só porque sim. Então, se nós entramos é porque passamos uns determinados standards, não é? Então, se somos bons o suficiente para estar nesses sites, então isso significa que também somos bons à partida o suficientes para receber clientes. Então, é muito bom e muito positivo nós estarmos nestes XPTO sites, só que, mais uma vez, não significa que isso tenha que ser toda a nossa vida por aí em diante. Porque o que acontece é que as próximas reservas passam maioritariamente por esses sites XPTO, daí para a frente. Quando eu era recepcionista, havia sempre um casal que ia 2 vezes por ano para o hotel onde eu era recepcionista. E eles reservavam sempre por estes XPTO sites. E uma vez eu perguntei-lhe, tipo, olha, mas porquê é que vocês não reservam diretamente connosco? Por acaso fiz essa pergunta, por acaso fui proativo o suficiente para o fazer. E ele disse que não faz, ou não fazia, porque simplesmente era mais simples chegar ao XPTO site e fazer. Nunca pensou sequer em reservar diretamente connosco. Então aquilo que eu lhe disse foi, olha, eu não sei mais ou menos quando é que vocês costumam reservar, com que antecedência, etc. Mas se me disseres, eu envio-te um e-mail e eu envio-te uma proposta para quando chegar a essa altura. E então acabou por ser isso a acontecer. Eu até lhe passei uma proposta logo ali naquela altura, porque eles estávamos tipo em fevereiro e eles voltavam em novembro. E eu passei-lhe ali a proposta e pronto, ele disse que ia analisar e entretanto avançou pela primeira vez com a reserva diretamente com aquele hotel. Estamos a falar de um casal que já ia para lá há mais de 3 ou 4 anos, consecutivamente para o mesmo hotel, consecutivamente a reservar neste site XPTO. E a única vez em que eles reservaram diretamente foi porque eu tive a proatividade, vamos dizer assim, de lhes perguntar porque é que eles nunca reservavam connosco. Então, isto acontece porque as pessoas nem sequer se lembram muitas vezes que podem reservar diretamente com um hotel. Já estão tão habituados a reservar através desses sites XPTO que simplesmente reservam através dos sites XPTO. E é assim, malta, eu até percebo aquela questão do mas eu reservo sempre pelo site XPTO, então já tenho mais confiança. Percebo perfeitamente, mas tu reservas constantemente o mesmo hotel, tu podes e deves inclusive procurar outras alternativas, ok? Então o que é que acontece? As próximas reservas, depois daquela primeira ou da segunda terem acontecido, acabam por passar sempre ou maioritariamente por esses sites XPTO. Porquê? Porque falta comunicação. Malta, se vocês não falam com as pessoas, ninguém se vai lembrar de vocês, não é? Neste caso, se os hotéis não enviam comunicação consistente, ou pelo menos frequente, à sua lista de e-mails, à sua lista de clientes, é óbvio que eu não sei sequer que existe aqui um canal de comunicação. E agora vocês estão aí desse lado e dizem, mas é óbvio que existe um e-mail, é óbvio que existe um contacto telefónico, etc. Eu sei que é óbvio para ti que estás habituado ou que estás habituado a fazer essas coisas. Eu sei que é óbvio para ti que tens esse hotel e dizes, está tudo escarrapachado no meu site. No entanto, nós somos todos seres preguiçosos. Então, quanto mais simples for para nós fazermos um pedido ou para nós fazermos uma reserva, mais fácil há de ser. Portanto, é muito importante nós conseguirmos motivar esta comunicação, esta comunicação mais direta. O que é que isto acaba por fazer? Tudo isto acaba por levar a que se torne extremamente difícil existir repetição de vendas. Ou seja, lá está, aquele cliente ia sempre para o hotel onde eu trabalhava, ia sempre pelos XPTO sites, mas a repetição de vendas que acontecia continuava consistentemente a representar um custo para o hotel onde eu trabalhava. Porquê? Porque, obviamente, tem os custos normais, não é? Do staff e do quarto e essas coisas todas, mas depois também temos os custos sempre que estamos a pagar à XPTO plataforma. E, só para termos assim uma noção, vamos imaginar que aquele cliente gastava, não é? 1000 euros por cada uma das vezes que ia de férias. Isto dava 2000 euros por ano. Isto até é muito para aquilo que ele pagava. Então imagina 2000 euros por ano. E ele já estava lá há 4 anos. Eram 8000 euros. 8000 euros que ele tinha pago para ir para aquelas férias. Os agregadores como a Booking cobram 15%. Ou seja, aquele hotel perdeu pelo menos 1200 euros. 1200 euros ao longo de 4 anos só por não conseguir oferecer uma alternativa de reserva direta a estes hotéis. 1200 euros.
A primeira vez ele ia sempre para o agregador. Não conhecia o hotel, nunca tinha lá ido, sentia-se mais confortável, não tinha forma de falar connosco, não sabia se ia falar com a Marisa, com a Manuela, com o que é que fosse. Tudo bem, compreendo. A segunda vez, talvez ele voltasse a sentir-se mais confortável por mais uma vez fazer a reserva nesse agregador, porque pronto, foi a primeira vez, pode ter sido a primeira vez e pode ter corrido bem por ser a primeira vez. Então vamos repetir novamente e vamos fazer isso através de um agregador. Tudo muito bem, vamos lá. Só que daí para a frente não dá. Quer dizer, nós, se temos um cliente que está repetidamente a vir ter connosco, porque é que haveremos de continuar a pagar uma taxa a alguém que simplesmente já nem faz, entre aspas, grande trabalho para nos recomendar? Nós também temos que ser um bocado inteligentes neste assunto, tá bom? Então, torna-se mesmo muito difícil nós conseguirmos fazer com que as vendas no turismo elas se tornem mais repetitivas, ou seja, que as pessoas comprem mais vezes, ok? Existe, mais uma vez, existem alguns hotéis que já fazem isto, mas existem muito poucos hotéis que fazem isto de forma consistente e que, acima de tudo, conseguem tirar partido. O que é que também acaba por acontecer? Como não existe comunicação, não existe cross-selling de produtos. E eu posso-vos dizer, muito menos, de forma automática. Estava aqui nas minhas notas e eu não me podia esquecer. Esta parte aqui do cross-selling, malta, eu posso-vos dizer que foi onde eu perdi mais dinheiro na minha agência de viagens. Cross-selling de produtos. Estamos a falar de uma coisa estupidamente simples. Estamos a falar de uma coisa que eu sabia que as pessoas iam comprar e que nós não investíamos nisso. Há muita gente que vai para as Caraíbas, vai para o México, por exemplo, e gosta de ir a Chichén Itzá, e gosta de ir às ruínas de Tulum, não é às ruínas aqui, mas pronto, gosta de ir a Tulum. Há muita gente que vai para Punta Cana e gosta de ir à Ilha Saona, por exemplo. Este tipo de coisas, eu podia vendê-las na minha agência de viagens, e eu não vendia. E estamos a falar de acrescentar 20, 30% de cada produto a nível de comissão. Então, se eu vendesse ali mais uma excursão de 100 euros, eu já estava a ganhar mais 20. E eu não tive nenhum custo ali, porque o custo ele ficou imputado à primeira venda que eu tive ao meu cliente. Então, eu não fazia cross-selling. E deixei muito dinheiro em cima da mesa. Eu e o meu sócio, claro, não é? Nós deixamos muito dinheiro em cima da mesa à pala disso. Também não vendíamos seguros extra. Quando uma pessoa faz uma viagem, seja ela de que tipo for, tem que existir sempre um seguro de viagem associado. Quando compras numa agência de viagens, tem que ser. A partir do momento que existem dois produtos associados, por exemplo, um voo e uma estadia, tem que existir ali um seguro de viagem. Para quê? Para proteger a agência no caso de acontecer alguma coisa, porque se por acaso alguém quer ir para o hospital, é a agência que tem que pagar, e existindo ali o seguro, acaba por ser o seguro a ter que suportar essa despesa e a proteger não só o cliente, como também a faturação da agência, não é? Então o que é que acontece? Quando alguém vai para o outro lado do oceano, estamos a falar de países onde a medicina, não é? As consultas no geral não são assim tão baratas quanto isso. Então imagina, nós podemos ir a uma consulta no privado e vamos, sei lá, a uma consulta de urgência, a gente paga 50 ou 60 euros. Se precisarmos de um médico lá, é possível que a gente pague isso no mínimo, para termos um médico mediano ou um médico mau, ou então 150 paus, 300 paus e por aí vai, para conseguirmos ter um médico que até venha ter connosco e que nos faça as análises todas que forem precisas e por aí vai. Portanto, a medicina para aqueles lados é carota. Também se nós formos para países como Cuba, não é? Se entrarmos dentro dos Estados Unidos, ninguém pode ir para o hospital, senão temos que vender a casa, quase, se não tivermos seguro. Então havia muitas viagens deste género que nós podíamos ter oferecido um upgrade de seguro e nós ganhávamos muito dinheiro nos seguros, em alguns deles, e nós nunca fazíamos isso, ou muito raramente nós fazíamos isso. Então nós perdemos muito dinheiro ao não fazer cross-selling de produtos. Fosse na altura em que estávamos a fechar a reserva, fosse através de automatismos que nos permitissem fazer isso. Automatismos que nos permitissem fazer com que aquela pessoa não me desse só 5 ou 7% de lucro numa viagem, porque sim, não dá muito mais do que isso numa agência, e se calhar passasse a ficar mais perto dos 10%, que era muito significativo para aquilo que eram as margens de lucro dentro da agência, ok? Então, esta parte aqui eu perdi muito dinheiro nisso e eu sei que os hotéis, em particular, perdem ainda mais dinheiro nisso, ok? Portanto, agências de viagens e os hotéis são as duas partes dentro do setor do turismo que perdem mais dinheiro ao não fazer cross-selling. Depois, o que é que ainda está aqui como, digamos, como subproblema? É que a malta aqui do turismo, eles entendem que isto é importante, ou seja, a malta entende que isto é importante, entende que isto é relevante, entende que tem que falar com as pessoas, entende que tem que lhes enviar uns e-mails. Só que o que é que acontece? Apesar disso, esperam por uma altura em que têm tempo. Ou seja, estamos a falar de um setor
que raramente para, ou se parar é durante um mês ou dois. O que é que acontece quando uma empresa só para durante um mês ou dois depois de ter estado nos limites dos limites durante todo o resto do ano? Tem que descansar, tem que mandar o staff de férias, tem que analisar aquilo que foi o ano, tem que ver se existiram perdas, se os lucros subiram, se desceram, como é que foi a taxa de ocupação, como é que não foi, o que é que foi mais vendido, o que é que não foi, onde é que eu se calhar ganhei mais dinheiro, onde é que ganhei menos dinheiro e por aí vai. Então é preciso aproveitar esses meses para nós conseguirmos fazer uma análise muito mais profunda daquilo que é o negócio e começarmos até a preparar a próxima época. Então, se nós estamos constantemente à espera de ter tempo, nós nunca vamos ter tempo, nós nunca vamos fazer as coisas, nós nunca vamos otimizar o nosso próprio tempo e os nossos recursos e vamos continuar a queixar-nos das comissões. É um bocado isso. Então, se eu não tenho tempo para falar com os meus clientes, se eu não tenho tempo para falar com a minha lista de clientes, é normal que eu tenha que pagar alguém que faça isso por mim. É normal que eu tenha que dedicar os meus 15% àquele agregador, porque ele é que está a dar-se ao trabalho de pagar anúncios, ele é que está a dar-se ao trabalho de enviar e-mails e relembrar as pessoas que elas têm que reservar no meu hotel. O problema é que também recomendam outros tantos hotéis à minha volta, não é? Porque, sei lá, posso não ter reservado por causa de uma questão de preço. Então tudo isto aqui torna-se mesmo extremamente problemático para aquilo que são todas as empresas do turismo. Há sempre quem queira viajar, minha gente. Sempre. Então, como é que nós podemos ultrapassar este problema? Se nós temos um problema, agora temos a parte da solução. Qual é que é o core aqui da solução? Automatizar o que pode ser automatizado. Antes de mais nada, começar a fazer isso, ok? Porquê? Porque, lá está, não vai precisar do nosso tempo, vai precisar do nosso tempo para nós implementarmos aquilo, claro, não é? Porque é preciso iniciar o processo, é preciso dizer o que é que tem que acontecer, mas depois a partir daí o processo também ocorre de forma automática, como diz o próprio nome. E é preciso planear campanhas que podem ser enviadas. E pessoal, aqui o planear campanhas, eu não estou a dizer que tem que ser todas as semanas, eu tenho que decidir todas as que vou enviar. Nós fazemos isso aqui, mas não significa que todas as empresas tenham que fazer. Basta simplesmente pegar em datas especiais ou festivas. Tipo, vem aí a Páscoa, não é? Eu sei que vem aí a Páscoa. Porquê é que eu não começo a enviar 3 semanas antes um e-mail a relembrar as pessoas de que podem alojar-se lá na Páscoa, que atividades é que eu vou fazer na Páscoa, que tours é que estão em promoção, que todas as famílias podem fazer na Páscoa e por aí vai. Eu posso fazer isto, mas eu pelo menos tenho planeado um tipo de comunicação que eu vou fazer de forma mais frequente com os meus clientes e não só quando eu estiver à espera de ter tempo. Porque depois, quando nós estamos à espera de ter tempo, não é só ter tempo para escrever o e-mail propriamente dito, mas acima de tudo, ter tempo para ter ideias. Então, assim, se nós planeamos as nossas campanhas, nós já temos as ideias ali delineadas, elas já estão ali feitas. Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de fazer um copyzinho. Não precisa ser o melhor copy do mundo, só precisamos ver o que é que se vai passar. Às vezes isso é mais que suficiente. Podemos pedir ao nosso designer, se tivermos um designer, para eles fazerem assim um bannerzinho especial, ou se calhar nem sequer precisamos disso. Porque o que importa é ir lá o nosso logotipo, a pessoa perceber que veio do hotel ou da empresa XPTO e está feito. Okay? Simples, é simplificar. Não estamos a complicar para quê? O que importa é que as pessoas recebam o nosso e-mail. O que importa é que elas saibam que podem fazer esta reserva connosco. Nós hoje aqui, o que vamos fazer é focar nesta parte, no automatizar o que pode ser automatizado. E para isso nós vamos falar aqui sobre algumas automações de e-mail marketing. No entanto, ok? Algumas automações que entram na estratégia de e-mail marketing para turismo, ok? Antes de avançarmos mesmo para esta parte das automações, o que é preciso eu passar aqui por vocês, ou fazer passar por vocês? Nós temos de falar aqui um bocadinho sobre as crenças que as pessoas têm com o e-mail marketing, tá? Ainda continua a existir, e depois o pessoal ainda continua a dizer que o e-mail marketing está morto, e não sei cá. Eu não sei acerca de você, mas nunca fui a nenhum funeral, tá? O e-mail marketing não está morto, está longe de morto, e sim as pessoas leem e-mails. Toda a gente lê e-mails todo o santo dia. Ainda hoje nós estávamos a fazer aqui um brainstorming para uma campanha de publicidade que queremos fazer, e um dos grandes benefícios do e-mail marketing é que enquanto eu publico coisas nas redes sociais e até faço anúncios nas redes sociais e no Google ou whatever, enquanto eu posso fazer isso aí, eu estou simplesmente a publicar num único sítio para uma catrafada de pessoas e algumas dessas pessoas vão ver, outras não. Mas não sou eu que decido quem é que vê e quem é que deixa de ver. Eu não decido que todos os pais desta região vão ver, eu não decido que pais desta região vão ver, eu não decido que tipo de pessoas que são os meus seguidores vão ver. Ao passo que, se o e-mail chega aqui, a esta coisa que a gente já nem sai de casa sem ela, não é? Que se chama telemóvel, se o e-mail chega aqui, ele vai chegar até mim. E eu sei que ele vai ser entregue à Marisa, eu sei que ele vai ser entregue à Márcia, à Rafaela, à Karina, à Luciana, eu sei que ele vai ser entregue a todas estas pessoas.
Então, o e-mail é a forma mais direta que nós temos de comunicar com as pessoas. Eu posso definir o que é que eu quero dizer à Rafaela e à Márcia, que podem estar dentro de um determinado segmento ou dentro de um determinado grupo de comunicação, e posso dizer uma coisa completamente diferente à Karina e à Luciana. Por exemplo, eu posso querer enviar à Rafaela e à Márcia uma promoção de 10% porque elas já não me aparecem aqui à frente há 6 meses. Ou porque elas tentaram fazer uma reserva dentro do meu site, seja de uma tour, seja do que quer que seja, e não avançaram com a reserva, ou seja, não avançaram com o pagamento sequer. Então para elas eu vou mandar uma comunicação. Para a Karina e para a Luciana, que já fizeram reservas, já fizeram a marcação, etc, etc, vou enviar uma comunicação completamente diferente. Tá? Então, sim, as pessoas leem e-mails, com esta coisinha que aqui está, ainda leem e-mails com mais frequência. As pessoas vão ao e-mail no mínimo dos mínimos, 1 a 2 vezes por dia, em média vão 5 a 7, porque nós já estamos muito ligados a esta coisa aqui do e-mail. Fazemos compras online, temos que ir ao e-mail. Precisamos de um código qualquer, temos que ir ao e-mail, e por aí vai. Portanto, as pessoas leem e-mails, elas vão ler os teus e-mails. A outra crença que as pessoas têm é que enviam e-mails, as pessoas não respondem, não clicam, não compram, não dá dinheiro. Malta, não dá dinheiro se vocês não souberem fazer as coisas, não clicam se vocês não souberem fazer as coisas, ninguém responde se vocês não souberem fazer as coisas. Agora, uma coisa eu vos garanto, vocês têm sempre muito mais possibilidade que as pessoas respondam e que os e-mails deem dinheiro se os fizerem, pelo menos. Okay? E se tiverem paciência para colher os frutos. Porque o email marketing é como ir ao ginásio. Eu não vou ao ginásio um dia e fico com um six-pack. 2 horas de ginásio, tenho um six-pack, estou pronta para o verão, toda musculada, etc. Não. É uma coisa que tem que levar o seu tempo. À medida que os meses vão passando, à medida que os dias vão passando, eu vou começando a ficar mais definida, eu vou perdendo peso, eu vou ganhando mais massa muscular. É assim que as coisas acontecem. E com o email marketing é a mesma coisa. Ninguém pode querer no seu perfeito juízo, não é? Eu adorava que fosse assim, mas ninguém pode crer no seu perfeito juízo que de repente nós enviamos um e-mail para sei lá, para aquela lista de 1000 pessoas, ou para aquela lista de 100.000 pessoas, ou para aquela lista de 50.000 pessoas, e simplesmente toda a gente nos vai responder e depois vai chover dinheiro. Tipo, chover dinheiro, assim. Isso não vai acontecer, malta. Isto tudo que tu possas pensar que ninguém lê, que ninguém responde, que não dá dinheiro, isso são mesmo tudo crenças. E eu posso mostrar que são crenças porque eu faço e-mail marketing para outras empresas e ele funciona. O email marketing também funciona para nós. Nós vendemos muito por email marketing. Neste momento nós vendemos mais por email marketing do que por anúncios. Também é porque não fazemos anúncios para vender. Pronto, também tem o seu quê, não é? Mas o email marketing ele traz mesmo muito retorno. Agora é preciso paciência e acima de tudo é preciso fazê-lo. Não vai ser com 1 ou 2 e-mails. Vais ter que fazer e-mails de forma frequente, consistente, criar aqui os teus automatismos e antes de tu quereres ganhar dinheiro ou fazer dinheiro com o e-mail, tu tens antes de mais nada que saber como é que tu recuperas dinheiro. Então vamos falar aqui um bocado sobre as estratégias de email marketing para turismo, em particular falando aqui da parte das automações. Existem automações que são, a meu ver, obrigatórias em tudo o que seja relacionado com o turismo. A primeira é uma automação de carrinho abandonado. Okay? O pessoal acha que esta automação de carrinho abandonado só é para e-commerce, só é para lojas online. Não tem nada a ver. Tipo, se nós temos possibilidade de ir buscar o e-mail de alguém que tentou fazer uma reserva, que tentou fazer uma compra, mas não levou isso até ao fim, obviamente eu vou querer recuperar aquilo, não é? Porque este e-mail, esta automação de carrinho abandonado, na prática é recuperar dinheiro que já ia considerar como perdido. Eu dou muitas vezes este exemplo aqui. O pessoal, eu, muitas vezes, meto cenas ali para o carrinho e pronto, depois deixo aquilo ficar. Aliás, isso aconteceu recentemente. Eu deixei coisas no carrinho, que era para encomendar na segunda-feira, porque a Amazon estava com promoções. Entretanto, foi a Luciana que fez a encomenda. Ainda hoje falamos sobre um tapete de rato, que eu gosto de ter aqui um tapete de rato. Eu sei que há pessoal que diz que já não se usa, mas eu gosto bastante. Já estou para encomendar há imenso tempo, sempre a esquecer. Quantas vezes eu não faço encomendas e não me esqueço de apagar? Passam completamente de apagar. Porque eu vejo um e-mail e eu dou aquele e-mail como lido, ou dou a mensagem como lida e de repente já me passou pela cabeça. É como se tivesse um tratado, um check na minha cabeça a dizer que estava tratado. Então com quantas mais pessoas é que isso não acontece? Quantas pessoas é que se calhar não estão com dados móveis, ou estão ligados a um Wi-Fi, não têm os dados móveis ligados, o site vai abaixo? Quantas pessoas é que querem levar a compra até ao fim, mas alguma cena acontece? São chamados para jantar, são chamados para fazer o que quer que seja. Existem muitas coisas que acontecem. E estas coisas que eu estive a falar aqui, elas são mais prováveis do que aquilo que vocês pensam. Então, nós não podemos simplesmente deixar uma automação de carrinho abandonado ao ar. Se por cada 100 pessoas que chegaram ao meu site e tentaram reservar, eu recuperar nem que seja uma,
já foi dinheiro que valeu o investimento que eu fiz nesta automação de carrinho abandonado. Porque caso contrário eu ia perder aquele dinheiro. E acreditem, malta, tudo o que está relacionado com o turismo não é ganhar só 15 euros. Estamos a falar de 100 euros para cima, 70 euros para cima, às vezes 1000 euros para cima. Pensa naquilo que é a estadia média que alguém faz no teu hotel. Pensa naquilo que é o valor médio, o preço médio que alguém paga por uma tour. Numa empresa de tours, na tua empresa de tours, não é? Agora, pega nisso, multiplica isso por 100. Isso seria o que tu ias ganhar se todas as 100 pessoas que adicionassem as coisas ao carrinho comprassem. Agora pensa quanto é que vale ter pelo menos uma a voltar. Se uma pessoa a cada 100 voltar, vale muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Portanto, a automação de carrinho abandonado, ela tem mesmo que ser implementada. É daquelas coisas que não pode falhar e é das coisas mais simples do mundo de criar. Mais simples do mundo. Aquilo que nós temos mesmo que focar é criar uma boa headline, ou seja, um bom assunto, e relembrar a pessoa de que efetivamente existiu ali alguma coisa que ela não levou até ao fim. É isto, ok? Não é assim tão complicado, nem nós precisamos de complicar. É melhor contratar um copywriter? É melhor contratar um copywriter. É melhor contratar alguém que já saiba de email marketing? É melhor contratar alguém que já saiba de email marketing. Mas se tu não tiveres essa possibilidade, seja por questões monetárias, seja porque não conheces, aliás, porque não conheces não, porque podes falar comigo, não é? Que eu ajudo nessa parte. Mas se for por questões monetárias, pá, é só ir procurar alguns exemplos de automações na net e tentar adaptar aquilo que é para ti. Depois temos a automação de boas-vindas. Pessoal, a automação de boas-vindas é como quando nós damos as boas-vindas a alguém que nos chega à casa. Regra geral, quando alguém visita a nossa casa, especialmente quando visita pela primeira vez, o que nós fazemos é, tipo, dar-lhe umas super boas-vindas, sorriso rasgado, tipo, olha, bem-vindo e tal, e não sei o quê, olha, este é o quarto, esta é a sala, esta é a cozinha, não sei o que mais. E nós nunca fazemos isso no nosso site. Nunca! Custa alguma coisa nós explicarmos às pessoas o que é que nós somos e o que é que nós fazemos? Custa alguma coisa nós explicarmos às pessoas porque é que nós somos diferentes, porque é que o nosso posicionamento é diferente, qual é que é a história desta nossa empresa, qual é que é a história deste nosso projeto? Custa alguma coisa incluir um desconto de boas-vindas para uma reserva direta que tenha um tempo limitado, que só possa ser usado durante os próximos 3 meses, que só possa ser usado até ao final deste ano, ou que só possa ser usado em determinadas situações, ou seja, fora da época alta e por aí vai? Não custa absolutamente nada. A automação de boas-vindas é para dar a conhecer o projeto. Ou seja, dá para dar a conhecer o hotel, dar a conhecer a empresa, o que é que seja. A sua história, a forma como se diferencia e se posiciona. Porquê que há muita gente que quando vai ao supermercado tem, sei lá, 10 marcas diferentes de Chocapic, mas escolhe Chocapic. Especificamente a marca Chocapic. Aliás, porquê é que eu lhes estou a chamar Chocapic? Não é? Mesmo as outras marcas brancas eu chamo-lhes de Chocapic. Porquê é que nós quando vamos... Deixa eu ver outra coisa aqui que seja de má. Porque é que nós quando vamos comprar um telemóvel, nós temos o iPhone que se destaca automaticamente? Porque é que eu hei de comprar este, porque é que não hei de comprar o outro? Porque é que eu vou pagar por este, porque é que eu não vou pagar pelo outro? Isso tem a ver com diferenciação e posicionamento. Porque é que eu vou reservar contigo e porque é que eu não vou reservar no outro hotel ou com outra empresa de tours e por aí vai? Nós podemos mostrar isso aqui. Nós podemos mostrar o que é que realmente nos diferencia. E o que nos diferencia não é porque nós já existimos desde 1900 e tranco ao passo e somos a pessoa que mais cuida dos nossos clientes, porque isso toda a gente diz que faz. O que importa é nós mostrarmos que fazemos. O que importa é nós pegarmos, por exemplo, na história de alguém que já esteve connosco, de alguém que já fez uma tour connosco, que se alojou connosco, foi um dia especial e nós fizemos tudo o possível para tornar aquele dia especial. E no final, quem sabe, não é? Dar um desconto de utilização única e com limitações. Custa alguma coisa a qualquer hotel por esse mundo fora dar 10% de desconto para uma estadia fora da época? Não custa nada. Na grande maioria dos casos as pessoas nem sequer vão usar aquilo. Nem sequer vão levar aquilo, porque se vão esquecer que tem aquilo. No entanto, aquilo que fica para a pessoa que está do lado de lá é que eu dei um desconto. Portanto, isto não custa nada de nós fazermos. E é uma coisa que fazemos uma única vez e havemos de ser o único hotel, num raio de não sei quantos quilómetros à nossa volta, que pelo menos dá as boas-vindas às pessoas. Sempre que elas entram numa automação de email marketing, sempre que elas entram numa lista de email marketing. Isto faz muita diferença. É a diferença entre nós ou sermos abordados por alguém com um sorriso na cara e sermos abordados com alguém com um boa tarde, o que é que quer. É simples assim, tá? Nós temos que aproveitar cada um destes touch points para nos conseguirmos diferenciar, ok? E depois também temos a outra que é a automação de confirmação, que é uma coisa muito simples. Então, se eu faço uma reserva através de um site, aquilo que tem que acontecer é que eu tenho que receber uma automação de confirmação de reserva ou de pedido. Há muitos hotéis, há muitos alojamentos locais em particular,
que basicamente para nós conseguirmos fazer reserva com ele nós temos que pedir essa reserva. Não é tipo chegar lá e fazer a reserva pelo site, nem todos têm isso. Então o que nós podemos fazer é um pedido de reserva. Isto também acontece com algumas empresas de tours, porque lá está, não é possível simplesmente juntar X pessoas naquele dia, então não está na disponibilidade, enfim, por aí vai. Então o que é que nós temos de fazer? Nós temos que garantir que nós enviamos essa automação de confirmação para dizer às pessoas que nós recebemos aquele pedido, que nós recebemos aquela reserva, que aquela reserva está confirmada, que é para as datas XPTO com estas inclusões e por aí vai. Esta automação de confirmação, em muitos casos, e podem fazer aí o teste, aliás, quando tiverem a fazer reservas de férias para este verão ou para os próximos meses ou o que é que seja, se reservarem em hotéis ou em unidades ou se reservarem tours que não sejam de empresas assim muito grandes, vocês não recebem uma automação, não recebem um e-mail automático de confirmação. É mesmo a Joana, que está na recepção, que vos vai enviar um e-mail a dizer que vocês têm a vossa reserva confirmada. Eu sei porque eu já fui a Joana, eu é que era a Marisa que tinha que mandar um e-mail para as pessoas a dizer a tua reserva está confirmada, ou a sua reserva está confirmada, ou recebemos o seu pedido, vamos responder em X tempo. E isto é tirar tempo aos recursos humanos que podiam estar a ser usados para outras coisas, por exemplo, para enviar campanhas, não é? Aquelas tais que nós temos que ter tempo para fazer, e que estamos basicamente a canalizar para coisas que podiam estar automatizadas. Há muito dinheiro perdido, não só para as pessoas não estarem a usar email marketing enquanto estratégia, mas acima de tudo para não estarem a utilizar email marketing mais automatizado. E agora, outra automação, desculpa, que é a automação de feedback. Esta automação aqui de feedback é a pessoa vai-se embora, ou a pessoa já fez a tour, ou o que é que seja, e eu passado um dia ou 2 dias pergunto, olha, correu tudo bem, deixa-me aqui o teu feedback, nós analisamos isto tudo, essas coisinhas todas que todos nós fazemos, que todos nós inclusive respondemos quando fazemos uma compra online. Correu tudo bem? O pacote chegou bem? Como é que avaliarias a nossa loja? Voltavas a comprar connosco? Por aí vai. E pedimos às pessoas para voltar. Esta coisa de pedir às pessoas para voltar pode parecer assim um bocado estranha, tipo, pedir às pessoas para voltar, agora tiveram cá. Malta, quando os meus amigos vão embora, eu também digo para eles virem quando quiserem. Mas é porque são amigos. Whatever. A gente quer criar aqui uma comunicação mais próxima com as pessoas. Então, se nós queremos criar esta comunicação mais próxima com as pessoas, vamos criar uma comunicação mais próxima com as pessoas. E vamos tratá-las como se elas fossem aqueles amigos distantes. Mas são amigos na mesma. Eu posso até tratá-lo por tu, que é para ser assim mais casual, não é? Esta automação aqui nunca acontece. Acho que nunca recebi. Só recebi do Booking. Lá está, obviamente é um site maior, obviamente é um agregador, quer saber quais é que são os meus comportamentos, quer saber o que é que eu acho, se tenho mais possibilidade de reservar diretamente com eles ou não. Eu não me lembro de alguma vez ter recebido de um hotel ou de uma tour esta coisa da automação do pedido de feedback. A Ryanair envia, se não me engano. Ou seja, eu faço um voo com eles, eu acho que ele envia. Fiz uma viagem também com a CP, eu acho que também não me enviaram nada. Fomos também de autocarro com a Rede Expressos, mas também não me enviaram nada. Assim não há muito o que fazer, não é? Agora, a automação que ninguém usa e que vale muito. A automação que ninguém usa e que vale muito. Pá, esta é daquelas, chateia-me mesmo solenemente que eu tenha dado esta ideia a tanta gente, que eu tenha dito isto a tanta gente, que tanta gente tivesse dito mind blown, nunca pensei nisso e realmente faz sentido, porque eu gostava de ter recebido isso, e mesmo assim a malta não aplica. Que é o quê? Que é a automação de lembrete. Malta, quantas vezes mesmo é que nós não estamos a reservar férias para daqui a não sei quantos meses? Para daqui a não sei quantas semanas? Quantas vezes é que, como o tempo passa tão depressa, nós nem nos lembramos disso? Nós nem nos lembramos de certos pormenores que existiam ou deixavam de existir na reserva. Ok? Então o que é que nós podemos fazer? Aquilo que nós podemos fazer é programar e-mails para serem enviados de forma automática, com base na data de viagem da pessoa, e isto é perfeitamente possível num CRM, ok? Não digo numa plataforma de email marketing, porque dependendo das limitações que tem, por exemplo, o MailerLite não dá para fazer isso, então, dependendo da plataforma de email marketing, não digo que dê para fazer lá, mas pelo menos num CRM eu sei que dá. Inclusive, o e-mail sai diretamente para a pessoa, ainda é melhor. Essa automação, ou seja, nós podemos ter essa automação a dizer que, olha, a Marisa vai viajar no dia, já dia que é, 29, a Marisa vai viajar no dia 29 de março. Então, sai um e-mail automático 15 dias antes. E nesses 15 dias nós só dizemos que está a chegar o dia. Daqui a 15 dias é hora de te hospedares no nosso hotel e não sei o quê, estamos ansiosos ou ansiosas por te receber e patati e patatá. O que é que nesse e-mail também vai? Dicas. Como chegar ao hotel, como preparar a mala, coisas a que deves prestar atenção no aeroporto de XPTO, se a pessoa... Porque nós, quando a pessoa faz a reserva, normalmente nós já podemos perguntar
país é que vem e por aí vai. Então nós já conseguimos adaptar assim um bocadinho e-mail. Nós podemos criar alguns templates, ou seja, pessoas que vêm de fora e que chegam ao aeroporto do Porto recebem este e-mail, pessoas que chegam ao aeroporto de Lisboa recebem este e-mail e por aí vai. E isto sai automaticamente 15 dias antes da pessoa chegar, com dicas, com conteúdo de valor. E nós a lembrarmos as pessoas de tudo aquilo que são os detalhes da reserva, de tudo aquilo que está incluído, do que não está incluído, de coisas que ela pode pedir agora que se calhar não quis reservar na altura. Malta, há tanta gente que não reserva o jantar na altura. Não reserva com meia pensão e que pode querer fazer o upgrade. Fica ali logo assim muito dinheiro ganho ali na hora, não é? Depois, outra automação. Faltam 2 dias ou faltam 3 dias para chegar. O que é que nós podemos dizer? Marisa, faltam 2 dias ou 3 dias para chegares. Estamos mesmo entusiasmadas, especialmente se é a primeira vez. Neste caso, se for a primeira vez, não é? Porque é a primeira vez que vai estar aqui connosco. Então, se queremos dizer que já estamos a preparar o quarto, o teu quarto vai ter vista não sei das quantas, ou não vai ter vista nenhuma, mas não vamos dizer isso, né? Ou o teu quarto vai ser assim, tens um lugar de garagem à tua espera, tal como tinhas pedido, e não sei o que mais. Olha, se chegares depois das horas X, o processo de check-in é este, se quiseres podes clicar neste botão e adiantar os detalhes de check-in, que agora também é possível fazer o check-in online. No caso de ser uma reserva, este é o ponto de encontro, tens aqui, é só clicar neste botãozinho, o Google Maps leva-te lá e assim só segues o Google Maps. Fácil! Automações de lembrete, malta, o pessoal dos lançamentos já faz isto há muito tempo e vocês podem fazer exatamente a mesma coisa aplicada ao turismo. Estamos a falar de e-mails que, por exemplo, no meu caso, eu ia agradecer imensamente. Se calhar aquelas dicas iam incluir alguma coisa que eu não sabia. Se calhar aquelas dicas iam-me dizer qualquer coisa como: se precisares de um Uber, garante que chamas o Uber com 20 minutos de antecedência. Porque o Uber demora a chegar, porque o Bolt demora a chegar. Prefere o Uber em vez de um táxi porque o táxi vai-te cobrar em média mais X. Este tipo de coisas é como se fosse uma amiga dar-nos um conselho. São coisas tão simples e são coisas que lá está. A gente só tem que pensar nisto uma vez. Podemos inclusive nesse e-mail dizer: olha, não sei se o teu voo chega mais cedo, mais tarde, whatever, mas se chegar mais tarde é possível que os restaurantes estejam fechados, então aquilo que tu podes fazer é pedir um Uber Eats, ou então se quiseres diz-nos qual é que é a tua hora de previsão de chegada e nós tentamos ter aqui uma pizza à tua espera. Pá, qualquer coisa, mano. Qualquer coisa, ou tentar ter algum tipo de snack à espera. Tudo isto a preparar a pessoa para a estadia que eles vão ter, para a viagem que eles vão fazer e como lembrete. Então, se eu me dou ao trabalho de fazer isto e para o cliente vai sempre parecer que isto é uma cena manual, não é? Se eu me dou ao trabalho de fazer isto, se ele tiver que pensar na próxima estadia ou no próximo tour que vai fazer, ou que algum amigo ou alguma amiga vai fazer, ele vai-me recomendar a mim. Da próxima vez que eles pensarem eu vou a Portugal, ele vai pensar em mim primeiro. E ele nunca mais se vai esquecer do tratamento que teve comigo. E quando estiver noutros hotéis que não fazem a mesma coisa, nunca mais se vai esquecer que foi comigo que ele gostou de estar. Nunca mais se vai esquecer do tipo de carinho, não é? De detalhe que eu coloquei ali. Obviamente isto tudo depois tem que seguir no tratamento do próprio hotel. Então se eu trato bem a pessoa antes dela chegar, assim que ela chega tem uma pessoa carrancuda, a coisa não vai correr muito bem, não é? Não vai bater muito bem a bota com a perdigota. Todos nós temos dias maus. Mas, pá, as pessoas estão a chegar para ir de férias, não podemos estar a ter ali uma pessoa na recepção de mau humor. Mas acontece, eu sei que acontece. Mas estamos a falar aqui de todas estas estratégias, não é? De email marketing, aliás, todas as que eu falei aqui, carrinho abandonado, confirmação, boas-vindas, feedback e lembrete, tudo isto são automações. Tudo isto são coisas que nós planeamos durante um X tempo e depois simplesmente deixamos ali no automático. É óbvio que depois temos que olhar para as métricas, ver o que é que se pode melhorar, o que é que inclusive nós podemos até acrescentar ou retirar dos e-mails que temos criados, mas estamos a falar de um trabalho que efetivamente só precisa de ser feito se calhar 1 ou 2 vezes por ano. E isto para não estar a ser uma coisa muito mais gradual, porque é óbvio que se tiveres, ou se vocês tiverem uma empresa, uma agência de email marketing, uma agência de marketing digital a tratar isto, eles têm que fazer as coisas de forma mais sistemática, não é? Ou seja, a otimização tem que ser mais frequente e por aí vai. Mas se eu estou a fazer para mim, se eu não consigo ter capacidade para contratar alguém, então eu faço isto de uma vez, de uma assentada, não é? E depois só tenho mesmo que ver quando efetivamente eu tiver tempo para ver. As campanhas e por aí vai. Isso aí convém a gente fazer, mas se não tivermos tempo, pelo menos sabemos que estamos com as automações ligadas. Pelo menos sabemos que as automações estão a atrair-nos algum tipo de awareness e estão também a recuperar algum do nosso dinheiro. Não vai resolver todos os problemas, claro que não. Até porque toda uma estratégia de email marketing para turismo, uma estratégia de email marketing, seja para o que seja, não pode só
como é que se diz? Não pode só estar assente neste tipo de automações e neste tipo de coisas. Existem muitas coisas para fazer em email marketing, existem métricas para analisar, existem campanhas para enviar, existem muitas outras formas de nós conseguirmos fazer realmente dinheiro aqui com a parte do email marketing. Agora, é preciso querer e, acima de tudo, é preciso fazer. Não é só dizer um dia eu vou fazer isto, não, é fazer mesmo, marcar o dia para fazer aquilo e pôr isto a andar. Porque a malta do turismo, de tanto se queixar das comissões, de tanto se queixar de tudo e mais alguma coisa, se pegasse nesse tempo de queixume e metesse isso aqui, metesse essa energia nestas coisinhas que estão por aqui, pá, as coisas iam ser totalmente diferentes. E acreditem, malta, se eu soubesse aquilo que eu sei hoje, aquela agência de viagens tinha dado muito mais dinheiro. Muito mesmo. Quanto mais não fosse só com a porra do cross-sell. Só o cross-sell, que até foi uma automação que eu não falei aqui, porquê? Porque é uma coisa que realmente já envolve um bocadinho mais de tempo, mas só com aquela porcaria do cross-sell eu sei que eu ia conseguir vender mais e eu sei que ia conseguir faturar mais. Se calhar eu não tinha ficado tão arrasca quando foi o Covid. Se calhar nós não tínhamos ficado tão arrasca quando foi a pandemia. Mas é o que é. Uma pessoa aprende, não é? Portanto, eu espero que esta live tenha servido pelo menos para abrir os olhos aqui da malta, pelo menos abrir os olhos aqui da malta do turismo e que lhes mostre, que mostre a toda a gente a importância de realmente investir aqui nesta parte do email marketing. Pá, que é um esforço que se faz, eu entendo que é um esforço que se faz, mas aqui também há duas opções, aprender a fazer ou pagar alguém para fazer. Se não tens tempo para ser tu a fazer, paga alguém para fazer. Nem que seja para realmente montar esta parte inicial e deixar a coisa andar. Quando tiveres mais dinheiro para conseguir contratar essa pessoa de forma consistente, ótimo, mas pelo menos mete isso a andar. Não estejas à espera que realmente as coisas aconteçam, não estejas à espera que todas as pessoas se lembrem de ti porque elas disseram antes de ir embora que foi o melhor hotel ou que foi o melhor tour que já tinham feito. Isso passa muito rapidamente mesmo. Se é o teu caso, teres uma empresa relacionada com dentro do setor do turismo e tu queres começar a pensar à séria nesta parte do email marketing, muito simples, procuras pelo nosso site busy.pt e tu podes entrar em contacto connosco para nós te explicarmos um bocadinho melhor sobre como é que o email marketing pode funcionar, até fazemos uma análise àquilo que tu tens ou deixas de ter, marcamos uma sessão estratégica e a partir daí também podemos ver de que forma é que podemos trabalhar. Se, por acaso, tu queres perceber um bocadinho mais que tipo de coisas é que podes fazer no email marketing ou o que é que não podes fazer, o que é que faz mais sentido investir agora, o que é que não faz sentido investir agora, a meu ver, estas são as automações que realmente fazem sentido implementar se não tiveres tempo para fazer absolutamente mais nada, tá? E mesmo naquilo que é os nossos canais, os nossos artigos de blog, tu encontras muita coisa onde podes aprender aquilo que são as bases do copy, como é que tu podes construir o e-mail, etc. Isto tudo para tu fazeres por ti mesmo ou por ti mesma, sem teres de pagar alguém para o fazer se não estiveres confortável com isto. Agora, a meu ver, se não tens tempo, acho que seria preferível marcar uma sessão estratégica, nem que fosse assim.